Esse ano foi declarado que foi o ano, está sendo o ano da maturidade. Então, se perguntarmos para algumas pessoas aqui, todos aqui enfrentaram grandes dificuldades, mas todos obtiveram grandes vitórias. E através dessas dificuldades, nós amadurecemos, nós nos tornamos mais maduros. Então, estamos capacitados para recebermos as grandes vitórias, as grandes conquistas que o Senhor já nos preparou. E no ano de 2014, nós já estamos declarando que tomamos posse de cada uma delas. Amém? Você recebe? E o Senhor, Ele vai continuar falando conosco. E o tema dessa ministração é reparando as brechas. Fale para o seu irmão, reparando as brechas. Para tudo em nossas vidas existe um preço. Há um preço para todas as coisas. Então, nós já declaramos que será um ano de vitória, 2014. Mas nós precisamos entender que todas as brechas precisam ser fechadas em nossas vidas. Se há alguma fenda, se há algo na sua vida que precisa de reparo, eu quero te dizer que você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra de Deus, e é essa palavra que nos capacita, que nos dá força para que todas as brechas, para que possamos reparar tudo aquilo que está precisando ser restaurado em nossas vidas. Amém? Então nós lemos aqui alguns versículos que fala de um homem de Deus, Neemias, um homem que ele vivia ali no palácio do rei. Ele era o copeiro do rei. Quando a gente fala copeiro, talvez venha à sua mente, ele cuidava de copos, de talheres e de pratos. Mas para ser copeiro do rei, era alguém de extrema confiança do rei. E Jeremias, ele conquistou essa confiança do rei. O rei confiava. Então, vamos colocar a posição dele como se ele fosse o primeiro-ministro. Era uma pessoa muito importante ali. E ali, aquele homem de Deus, quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo com a sua cidade, porque o povo, o grupo de judeus que estavam ali em Jerusalém, eles estavam sofrendo. Por quê? Porque a sua cidade, os muros estavam destruídos. E quando ele ficou sabendo dessa triste notícia, ele se abalou. Fale para o seu irmão, se abalou. Então Jeremias, ele ficou muito triste quando ele ficou sabendo da situação dos seus compatriotas. E ele sofreu, e ele chorou, e ele clamou, e ele orou. Pelo estudo que eu fiz, ele passou 4 meses em oração constante. Ele chorando e clamando na presença de Deus, para que Deus ouvisse o seu clamor. E chegou o momento onde ele se apresentou ao rei, ele estava ali na presença do rei, e o rei percebeu que o semblante dele estava triste. Ele estava triste. E o rei percebeu, porque Neemias nunca tinha se apresentado ao rei triste. Mas naquele momento, ele estava com o seu semblante caído. E o rei perguntou o que havia acontecido com ele. Por que ele estava naquela situação? Você vai encontrar lá no capítulo 2. E ali ele orou rapidamente a Deus, ele já estava, em uma vida de oração. Mas no momento que ele teve a oportunidade de falar com o rei, quando o rei abriu ali aquela oportunidade, ele realmente ora e o Senhor o instrui o que ele deveria falar para o rei. E ele fala para o rei. Por quê? Qual a causa da tristeza dele? Eu quero te dizer, meu irmão, fale para Deus qual é a causa da tua tristeza. Se você entrou hoje aqui triste, abra o seu coração para o Senhor. Diga para Deus tudo o que está acontecendo com você. Mesmo que você chore, que você lamente, mas faça isso na presença de Deus, porque Ele vai poder te ajudar.
E ali quando ele abriu o coração dele para aquele rei, e ele faz uma petição, e uma petição bem extravagante, o rei defere a sua petição. Ele explica a situação e o rei concorda, permite que ele vá à sua terra e reconstrua os muros e ainda dá provisão para que ele faça aquela obra. E eu quero te dizer que a petição dele, algo muito... Imagina você trabalha num lugar e de repente você abre o seu coração para o seu patrão e você pede algo para o seu patrão, ficar 12 anos ausente do seu emprego. Teu patrão vai deixar? Porque, segundo o estudo que eu fiz, ele ficou 12 anos em todo trabalhar. Mas o rei atendeu a petição de Neemias. E ele vai juntamente com alguns soldados, né, para Jerusalém. E ali ele chega naquele lugar. E durante alguns dias ele sonda ali aqueles muros. Ele dá volta para ver a real situação de Jerusalém, né, dos muros. Como que estava a situação dos muros. E quando ele chega, ele não fala nada para os seus irmãos, para os seus compatriotas. Mas ele vai primeiramente averiguar. E aí depois que ele vê, notifica ali toda a situação, ele fala para o povo. Ele anima o povo, para que o povo, juntamente com ele à frente, reconstrua aqueles muros. E ali, meus queridos, quando os inimigos ficaram sabendo disso, eles ficaram, né, constrangidos, porque eles já tinham arquitetado um plano para destruir aqueles poucos judeus que estavam ali em Jerusalém, para destruí-los. Então, quando eles ficaram sabendo, eles ficaram ali indignados. Fala, indignado. Mas o Senhor estava com Neemias. O Senhor está com você. Ainda que a sua vida não esteja em total ruína, eu creio que não está, mas que somente haja algumas brechas, algumas fendas. O mesmo Deus que esteve com Neemias, Ele está com você e vai te ajudar. Porque às vezes, meus amados, são coisas tão pequenas que nós não damos importância. Às vezes uma pequena fenda, uma pequena rachadura, você acha que aquilo não tem nada a ver, é muito pequeno. E você vai deixando, só que aquilo vai se generalizando e daqui a pouco causa um problema enorme. Por que às vezes você é surpreendido com algumas notícias? Pessoas que estavam tão bem no casamento e de repente acabou. Por quê? Porque haviam pequenas fendas, pequenas rachaduras que não foram tratadas, que não foram cuidadas e de repente caiu. Quantas outras coisas acontecem? Pessoas que estavam tão firmes, a gente olhava e imaginava que estavam tão fervorosas, tão cheias do Espírito e de repente, cadê? Aonde está? Aonde essa pessoa está? Porque haviam pequenas fendas que não foram cuidadas. E ali, de repente, a pessoa, saiu, foi dar uma voltinha. Então, nós precisamos, todos os dias, olharmos para nós, para a nossa situação, e clamarmos a Deus e pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude. Nós precisamos, amados, nós somos dependentes de Deus. Seja dependente de Deus, dependa verdadeiramente do Senhor, tenha convicção, porque a muralha da sua vida é a convicção que você tem no Senhor, e essa estrutura tem que estar forte, tem que estar fortalecida. E como que você vai se fortalecer no Senhor? Como que você vai fortalecer essas muralhas? Através da sua vida em oração, através da sua vida na palavra, do seu envolvimento, do seu compromisso, porque envolvimento somente
não adianta, o envolvimento é o primeiro passo, mas você precisa se envolver e se comprometer com a obra de Deus, se comprometer com o projeto que Deus, Ele tem para você. Você é projeto de Deus. Neemias, ele foi um homem muito sábio, porque ele projetou, ele fez planejamento, ele planejou tudo. Ele orou antes, ele teve uma vida consagrada ao Senhor. E o interessante, no decorrer dessa ministração, você vai perceber, se você ler o livro todo de Neemias, você vai perceber que ele orou antes, orou durante e orou depois. E nós temos um grave problema, porque às vezes nós oramos muito antes. E quando a gente está diante da bênção, que a gente conquista a bênção, a gente esquece tudo que Deus fez. E aí o negócio fica ruim, queridos. Mas Neemias, ele orou antes, ele orou durante, porque não pense você que foi fácil para Neemias. Porque quando seus inimigos ficaram sabendo, eles já ficaram indignados. E quando os seus inimigos ficaram sabendo que a reconstrução já estava em andamento, teve oposições. Oposição externa. Os inimigos, eles começaram a caçoar, dizer que os materiais que eles estavam usando para a reconstrução dos muros eram de péssimas qualidades, que não eram materiais bons, que aquela obra, mesmo que fosse erguida, até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Muitas vezes nas nossas vidas é assim, queridos. Você está desempenhando um trabalho e alguém de repente chega lá para dar um palpite, para colocar um defeito. Quando é nas coisas de Deus, às vezes você está investindo na vida de alguém, de repente você ouve uma voz estranha, né? Olha, não tenta mais não, você já tentou 2, 3 vezes, não deu certo, não vai dar não, isso aí não quer nada não. Aí tem um ditado na minha terra que diz assim, o pau que nasce torto morre torto. Vocês já ouviram esse ditado? Mas eu quero te dizer que tudo que é torto, Jesus pode endireitar. Tudo que é torto, Jesus pode alinhar, Jesus pode consertar. As palmas, elas louvam ao nosso Deus. Mas o que você precisa fazer é agir, sabe? É trabalhar. Deus nos chamou com um propósito. E o propósito de Deus na sua vida não é para você ficar sentado no banco só ouvindo, não. É ouvindo sim, está fazendo o que você está fazendo sim, está na casa do Senhor. Mas trabalhar, sabe? Se envolver, fazer alguma coisa. Deixa eu contar uma historinha, deixa eu ler uma historinha para vocês aqui. Uma experiência científica. Algumas abelhas foram levadas em uma viagem espacial para verificar como reagiriam a um ambiente sem gravidade. Ao flutuarem no espaço, as abelhas não tinham de fazer nenhum esforço para voar. Quando perguntaram para os astronautas como as abelhas estavam reagindo à experiência, eles responderam: elas gostaram do passeio, mas morreram. Queridos, o que nós podemos entender através dessa pequena história? Enquanto você está se desenvolvendo, enquanto você está com compromisso, enquanto você está trabalhando, ministerialmente falando, ou até na sua vida secular, tudo vai bem. Tudo vai bem, a sua fé, mesmo que venham as provas, mas você vai ter experiências e você vai estar firme no Senhor. Mas se você relaxar, se você deixar de lado, se você abandonar, se você não quiser mais fazer nada, você pode até achar muito bom, né? Às vezes até algumas pessoas acham que a facilidade, o caminho da facilidade, uma vida cômoda, é maravilhosa. Mas eu quero te dizer que espiritualmente falando, nos leva à morte espiritual. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Não foi para isso que o Senhor nos projetou. O Senhor, Ele conta conosco, porque tem uma multidão aí fora que precisa de nós, meus amados. Pessoas drogadas, sabe? Pessoas na prostituição, pessoas ali no álcool, pessoas que precisam mesmo da nossa ajuda.
E o que você tem feito por essas pessoas? O que eu tenho feito por essas pessoas? Neemias, ele estava numa situação boa. Ele era o copeiro do rei, ele estava no palácio. Ele desfrutava de uma vida com fartura. Se ele fosse outro, ele diria, deixa esse povo para lá, deixa eu viver. Mas não, quando ele ficou sabendo da calamidade do seu povo, ele foi lá orar, ele foi fazer alguma coisa, ele passou tempos em oração, mas teve um momento da ação. Nós precisamos orar sim, fervorosamente, mas nós precisamos também agir, sabe? Tem um momento de orar e tem um momento de agir. E Neemias, ele orou e ele agiu. E ele encontrou dificuldades. Às vezes nós não queremos encontrar dificuldades. Às vezes, amados, nós somos, perdão da palavra, frouxos, covardes, sabe? Que qualquer coisa nos desmotiva. Qualquer coisa. A oposição externa veio sobre aquele povo. Mas aquele povo continuou firme no propósito. Aquele povo continuou construindo, edificando, sabe? Aquele povo não se deixou vencer por as ameaças. Mesmo as ameaças tendo sido ali intensificadas, porque eles não tentaram uma vez somente. Eles tentaram outra vez, dizendo que eles iriam atacar. E ali ele foi tão sábio, Neemias, que ele preparou uma equipe para levantar e a outra equipe para ficar na guarda ali com as suas espadas nas mãos, para que se o inimigo viesse, eles pudessem lutar. Mas a obra não poderia parar. A obra não pode parar, meu irmão. O trabalho, o serviço não pode parar. Você não pode parar. Você precisa lutar. Você precisa se envolver. Você precisa se comprometer, meus queridos. Tanto ministerialmente como na sua vida secular. No seu trabalho você tem que dar o seu melhor. Você tem que ser proativo. Você tem que ir além. Porque quando tiver uma promoção, o seu chefe vai olhar para você. Não pense você que ele vai olhar para quem chega atrasado, para quem chega depois, para quem não desenvolve o seu trabalho e além do seu trabalho, porque ele vai olhar para aquele que dá tudo dele, para aquele que é comprometido. Então nós precisamos receber de Deus, sabe? Essa unção de disposição. Se você é preguiçoso, peça para Deus, Senhor, se essa é a fenda da minha vida, é a brecha, é a legalidade. Senhor, eu quero a tua ajuda e eu quero essa unção de disposição. Mas eu quero mudar de vida. Senhor, 2014 eu quero que seja diferente. Eu quero, Senhor, ter mais disposição, fazer mais, trabalhar mais, estudar mais. Tudo você precisa pedir ao Senhor. Você precisa fazer mais. E muito mais ainda para o Senhor. Porque às vezes a gente quer se empenhar em tudo que se refere à nossa vida. Mas se falar que é para se envolver na obra ministerialmente, muitos querem retroceder. Queridos, aquele povo, eles estavam numa situação muito difícil, porque eles tinham sido levados cativos, mas eles estavam retornando para a sua terra, eles estavam saindo lá do exílio, eles estavam retornando. Alguns não quiseram voltar porque já estavam com suas vidas estabelecidas, mas os que voltaram para a sua terra, para a sua cidade, tiveram que lutar, tiveram que se empenhar. Então lute, se empenhe, faça alguma coisa. Amém? Então surgiram as oposições externas, mas o povo estava unido, o povo estava animado. Agora surge outra oposição interna. E a oposição interna, essa nos machuca mais, essa nos fere mais. Meu irmão, eu não sei qual é a luta que tu está enfrentando na tua casa. Eu não sei como que está a sua vida no seu trabalho. Eu não sei quais são as oposições no seu trabalho, na sua casa. Se é o teu filho que está te dando trabalho, se é a tua filha, se é o teu esposo que é envolvido, sabe, com tantas coisas erradas, que vive nos vícios,
que vivem na pornografia, que vivem tantas, sabe, coisas terríveis. Mas o Senhor, Ele tem poder de mudar esta vida. O Senhor, Ele pode fazer. Então, se a oposição é na sua casa, no seu trabalho, se é algo interno, queridos, lute. E se a oposição é ministerialmente falando, nós também precisamos lutar. Porque os judeus, aqueles que estavam trabalhando, aqueles que estavam animados, eles começaram a ter conflitos uns com os outros. Porque aqueles que eram pobres haviam pedido dinheiro emprestado para os ricos, para comer, para pagar os seus impostos. E os ricos estavam como que sufocando os pobres. E ali eles estavam entrando em atrito. E aquilo por pouco os paralisou. Mas Deus colocou um líder à frente. Deus colocou Neemias, que não permitiu que aquele mal afligisse aquele povo. Eles até que ainda ficaram um pouco que desanimados, mas Neemias conseguiu animá-los. Oh, aleluia. Como é bom, queridos, nós termos alguém que nos dá uma palavra de ânimo. Como é bom poder contar com a vida de um irmão, alguém que nos ama, que sempre tem uma palavra de ânimo. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, alguém vem e diz assim: olha, você vai conseguir. Olha, Deus é poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Deus, Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é tudo para nós. O Senhor é tudo para mim. Sempre que eu louvo ao Senhor, que eu ouço os hinos, sabe, que eu agradeço a Deus por a oportunidade que Ele me concedeu de ter me tirado lá do lamaçal do pecado. E eu quero amá-lo cada dia mais. E eu chego a dizer para Deus: Deus, se for para eu perder, se for para eu me afastar de Ti, me tira. E o desejo que eu tenho no meu coração, quando eu estiver velhinha, sabe, com 100 e tarará, quando o Senhor for me levar, eu preciso estar fazendo a obra de Deus, estar envolvida. Eu não quero que Ele me leve numa ocasião que eu não esteja empenhada na obra, mas que seja na hora que eu estiver bem envolvida, bem, sabe? Porque não tem coisa melhor do que... Já aconteceu com vocês? Eu já falei aqui algumas vezes, você ter saudade do céu se você nunca foi no céu? Mas a gente pode viver um pedacinho do céu aqui na terra. Então a gente imagina se a gente pode desfrutar dessa presença tão gloriosa aqui na terra. Imagina no céu. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Como o Senhor é maravilhoso. Então, meus queridos, vamos andar unidos, sabe? Que não haja oposição interna, mas que possamos andar ligados. Porque, amados, nós não temos noção do poder que nós temos, do que nós podemos construir juntos. Até mesmo aquele povo, eles não tinham noção que eles conseguiriam tamanha obra. Eles estavam juntos. É bem verdade que teve um pouquinho, teve alguns ali que se excluíram, não se submeteram a Neemias. Tanto é que ficou registrado na palavra. Alguns nobres não se juntaram, mas a maioria do povo se juntou, andou ali junto e conseguiram, queridos. Você sabe o que é reconstruir os muros em 52 dias? Assim como eu liberei no culto da manhã, eu quero liberar sobre a sua vida. Se você crer, se você interceder, se você planejar, se você trabalhar, em 52 dias, algo sobrenatural virá da parte de Deus para a sua vida, meu amado. Você pode se alegrar com isso e dizer: Senhor, eu recebo, eu quero mudança, eu quero reparar, eu quero tudo que o Senhor tem de bom para a minha vida. Aleluia, Jesus. Nós te amamos. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Uma outra oposição, queridos, que eu considero essa oposição como a pior de todas. Oposição caluniosa. Oposição caluniosa. Queridos, não tem coisa pior do que alguém falar que você fez algo que você não fez. É verdade ou é mentira? Alguém aqui já foi caluniado? Alguém aqui já sofreu esse tipo de oposição? Mas eu quero te dizer, não reaja, tá?
Se você está sofrendo agora esse tipo, não reaja. Às vezes a gente aprende, a gente cometendo um erro. Mas eu estou diante de uma igreja abençoada, que como no outro dia que foi ministrado, nós já recebemos a unção da sabedoria. Então a gente aprende com o erro dos outros, né? O meu amado esposo sempre falou para mim, morto não reage. E nós estamos mortos para esse mundo, né? Para o pecado. Então morto não reage. Ainda que digam coisas absurdas a seu respeito, ore. Clame a Deus. Busque a presença de Deus, porque o Senhor vai te exaltar. O Senhor é o teu juiz. Você não pode fazer o papel de juiz, porque se você julgar a sua causa, Deus, Ele não vai julgar. Mas se você entregar nas mãos de Deus e confiar e orar, o Senhor, meu irmão, vai julgar a tua causa. Não haverá línguas fraudulentas, línguas mentirosas que permanecerão, porque Deus vai mostrar quem você é. Amém, queridos? Aleluias. O Senhor, Ele é exaltado. Oh, aleluias. Porque quiseram desmoralizar Neemias. Eles já tinham tentado de tudo e eles não estavam conseguindo. E eles pensaram, se nós conseguirmos desmoralizá-lo, a obra vai parar. Se nós conseguirmos deixar o líder lá embaixo, tudo para. Mas eles não tiveram êxito. E tantas outras coisas, queridos, aconteceram. Tentaram caluniá-lo, colocaram até um falso sacerdote. Queriam fazer uma emboscada, primeiro dizendo que ia ser uma conferência de paz, mas já estava tudo programado. Se Neemias deixasse ali, construção e fosse lá com eles, Sanbalate, Tobias e Gésem, ele iria ser morto. Mas aquele que busca a Deus, aquele que está em constante oração, aquele que medita na palavra, tem discernimento. E ele discerniu que aquele plano não vinha de Deus. E ele disse não para aquele plano. Aí quando o sacerdote, que também foi pago para fazer aquilo, queria encontrar com ele no templo, no lugar, no Santo dos Santos, e não era possível, não podia jamais Neemias entrar naquele lugar, porque só o sumo sacerdote. Ele também teve o discernimento e ele falou não. Porque ele queria pegar e dizer, ele pecou, sabe? Estava tudo já projetado. Mas ele também teve discernimento e ele disse não. E eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, Ele está contigo. Ele está comigo. Amém? O Senhor, como eu já falei, é o nosso juiz. E nós estamos na presença dEle. E assim como Ele fez na vida de Neemias, Ele vai fazer em nossas vidas. Em 52 dias, os muros foram reparados. As portas que estavam queimadas foram colocadas lá, outras portas. E toda aquela obra foi concluída em 52 dias. E houve ali, sabe o quê? Uma grande festa. Uma grande festa. E eu quero te dizer que você vai celebrar uma grande festa, porque a vitória do Senhor na sua vida está vindo, meu irmão. Amém? Então fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. E vamos orar. E vamos crer verdadeiramente. Aleluia. A conclusão das muralhas. A conclusão da sua vida reparada. A conclusão da reparação das brechas. Oh, aleluias. Agora ore a seu Deus, eu chamo o apóstolo. E você nesse momento comece a orar a Deus. Comece a dizer, Deus, eu reconheço que eu preciso reparar algumas brechas na minha vida. Neemias orou pelo pecado do povo e pelo pecado dele também. E nós precisamos orar, nos arrepender, dizer, Senhor, nos perdoa. E repare, oh, aleluia, o Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. E nós precisamos, amados, desse poder. Esse poder que estava na vida de Neemias, ele está disponível nesta noite. A participação individual
Deus conta com a nossa participação. Cada pessoa aqui é importante no reino. Você é importante para Deus. É possível que você tenha ouvido algumas vozes dizendo que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que a vida daquele povo, os judeus, estava desorganizada. Eles estavam se sentindo nada. Mas quando Deus levantou aquele homem para animá-los, eles tiveram as suas forças restabelecidas. O Senhor restaura as tuas forças nesta noite, meu irmão. O Senhor, Ele pode fazer isso, ainda que você diga: Deus, eu não estou conseguindo. Deus, eu estou me sentindo muito fraco. O Senhor está contigo. Diga ao fraco: eu sou forte. Você é forte porque o Deus, teu Deus, está com você. Sambalat, Tobias, Gessem não terão poder sobre a sua vida. O inimigo não terá poder sobre você, porque você está guardado pelo Senhor. As muralhas, elas foram erguidas. As suas muralhas estão sendo erguidas nesta noite. O muro de proteção, porque as muralhas eram a proteção da cidade. Naquele tempo, as muralhas representavam proteção. O inimigo não poderia entrar. Eu quero te dizer que o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ele terá que retroceder. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Espírito Santo de Deus. O Senhor ama cada vida que está aqui. Foi o Senhor que as trouxe a este lugar. O Senhor sabe o que estas vidas estão enfrentando. Mas eu clamo a Ti nesta hora, que elas todas aqui, todas estas vidas, todos nós recebamos de Ti forças. E declaramos, meu Deus, que o ano de 2014 será o melhor ano de nossas vidas. A nossa vida espiritual estará estruturada em Ti. A nossa convicção e a nossa fé em Ti, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Fique de olhos fechados. O Senhor me fez lembrar uma história muito interessante. Um comerciante lá da Armênia, ele costumava atravessar os desertos. Ele vendia alguns objetos de cidade em cidade e era um servo do Senhor. E todas as vezes, na hora de dormir, ele montava ali o seu acampamento e ele orava ao Senhor. Pedia para que o Senhor colocasse muralhas em volta dele e da sua família. Isso aconteceu no primeiro, no segundo. Quando ele saiu de uma cidade, ele percebeu que ele estava sendo seguido. E ali, quando ele montou o acampamento, ele orou no primeiro, no segundo dia. No terceiro dia, ele estava tão cansado, estava exausto da viagem, do calor. E então ele dormiu sem orar. E desde o primeiro dia, o inimigo, quando tentava se aproximar, ficava impactado, porque ele via uma muralha construída no deserto. Mas pela manhã, quando montava o acampamento, eles desmontavam o acampamento, aquela muralha deixava de existir. E assim, no segundo dia, novamente, quando o inimigo planejava: nós vamos atacar durante a noite, a muralha estava lá. Mas no terceiro dia, não havia muralhas. E o inimigo conseguiu entrar no acampamento e disse: se você me revelar, eu não vou te fazer mal nenhum. Por que no primeiro dia tinha muralha, no segundo dia tinha muralha, mas hoje, o terceiro dia, não tinha muralha nenhuma? Aquele homem disse: é porque eu estava tão cansado que eu deixei de orar ao meu Deus.
Nós precisamos a cada dia, queridos, termos uma vida de oração, uma vida de santidade. Não deixe o inimigo entrar pelas brechas, não deixe a muralha de proteção cair, ruir. Confie no Senhor, tenha vida de oração, de dedicação. Satanás não vai tocar na sua vida. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você entrou neste lugar e não conhece ainda o Senhor Jesus, se você entrou neste lugar e não sabe que muralha é essa de proteção, o Senhor, Ele quer te guardar, porque a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. A palavra do Senhor nos diz que Ele está a bater na porta do nosso coração. Abra o seu coração para Ele. Jesus quer ser o teu amigo, Ele quer ser o teu protetor, Ele quer ser o teu melhor amigo, mas Ele não vai forçar a barra. Ele: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele quer entrar na tua vida hoje. Ele quer trazer paz, alegria, verdade. É verdade que você vai enfrentar lutas, mas você vai ter a companhia dEle, vai ter a presença dEle todos os dias, pois Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você quer isso para a tua vida, abra o teu coração para Jesus. E se você quer entregar o seu coração a Jesus, quer que o teu nome seja escrito no livro da vida que está nos céus, levante uma das tuas mãos. Eu quero orar por você nesta hora. Todos estão de olhos fechados. Levante uma das suas mãos para Jesus agora. Diga: Senhor, eu quero, eu preciso, eu me rendo a Ti, eu abro meu coração para Ti. Todos aqui estão em oração neste momento. Mas se você quer que Jesus seja o teu Senhor, o teu Salvador, se você quer ter certeza da vida eterna, quando o teu coração um dia parar de bater nessa terra, pode ter certeza, você será conduzido pelos anjos do Senhor às moradas celestiais. Temos alguém nessa noite? Alguém nessa noite? Mas levante bem alto para que eu possa chegar. Você que levantou a sua mão, mas levante bem alto, bem alto, bem alto. Glória a Deus. Os líderes fiquem observando aí para nós orarmos por essas pessoas. Há mais alguém? Se há mais alguém, chegue perto aí. Glória a Deus. Há mais alguém? Você quer abrir a sua vida para Jesus? Nesse final de 2013, o ano está prestes a terminar. Falta poucos dias. Você pode mudar de ano com a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar a aliança com Ele hoje? Quer voltar para o Senhor? Quer renovar sua aliança em Deus hoje? Levante bem alto sua mão e diga: eu quero. Faz assim: eu quero. Temos alguém? Alguém que está afastado, sabe, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, quer voltar à comunhão hoje? Glória a Deus. Ainda de olhos fechados. Eu vi uma pessoa com a mão levantada, não deu para ver direito lá atrás. Se você levantou a sua mão, faça essa oração comigo. Se você não levantou, mas seu coração está acelerado, o Senhor está te chamando, faça essa oração também, entregando a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém e graças a Deus. Então, se você recebeu Jesus no seu coração, se você viu alguém fazendo essa oração, alguém que levantou a mão, dá um abraço aí nessa pessoa no nome de Jesus. Ainda quero orar pela família. Quero que você neste momento chegue perto aí da sua família, dá um abraço aí, chega bem pertinho. Quero chamar
os nossos discípulos da primeira geração que vêm aqui na frente. Nós estamos nessa campanha de 12 dias de oração, 12 dias de clamor, ou 12 meses de vitória. E nós estamos ungindo todas as pessoas, todos os dias, com um bálsamo. Amém? Então, creia que é um liberar da unção de Deus sobre a tua vida. E no nome de Jesus, você vai ter o melhor ano da sua vida, 2014, no nome de Jesus. Oh, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Os levitas, pode subir aqui no altar, em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Pode sair do seu lugar, está ungindo essas pessoas. Enquanto a chuva está caindo lá fora, a unção de Deus vai cair sobre a tua vida no nome de Jesus. Pai, nós declaramos e profetizamos: sobre a família está a bênção do Senhor. Meu Deus, nenhuma malignidade vai tocar na família. Satanás não vai ter poder contra a família, no nome de Jesus. Os inimigos que se levantarem contra a família não vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família não vai prosperar, no nome de Jesus. Debaixo dessa unção profética, a bênção do Senhor está sendo liberada sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua vida financeira, tua vida espiritual, tua vida sentimental. No nome de Jesus nós declaramos isso, a cura do Senhor, a cura da tua vida emocional, a cura de todas as áreas da tua vida, no nome poderoso de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor enquanto você está recebendo essa unção poderosa, em nome de Jesus.